Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso comentário ao livro do Gênesis. Estamos trabalhando o ciclo de Abraão. É o nosso sexto encontro. Gênesis capítulo 14. Este capítulo 14 é o único no ciclo de Abraão do Gênesis. De um lado, vemos Abraão, um pastor, que vem reconhecido como um homem poderoso, instalado no coração de Canaã. É Abraão que guia a vitória a uma pequena colisão contra uma confederação internacional poderosa. Todo o capítulo é uma peça já vista e nada tem de tradição sacerdotal. Podemos dividir este capítulo em 3 partes. A primeira parte veremos hoje uma campanha militar, Gênesis capítulo 14, versículo de 1 a 11. Segundo, uma narrativa de libertação de prisioneiros, Gênesis capítulo 14, versículo 12. Em diante, sendo que de 12 a 17, depois 21 a 24. Depois a terceira cena, Melquisedeque, 14, versículo 18 a 20. A cena vem desenvolvida no horizonte da história mundial. O capítulo quer apresentar Abrão como um príncipe importante, poderoso, vencedor sobre os reis poderosos do Oriente. Vamos ver então essa primeira parte, Gênesis capítulo 14, do versículo de 1 a 11. Versículo 1. No tempo de Amrafel, rei de Senaar, e de Arioque, rei de Elazar, e de Codorlaomer, rei de Elã, e de Tadal, rei das nações. Encontramos aqui 4 reis. Primeiro, Amrafel. Segundo, o rei Arioque. Terceiro, o rei Codorlaomer. Quarto, o rei Tadal. E seus respectivos reinos. Os nomes desses reis formavam uma coalizão vitoriosa e eram reis do Oriente Antigo. Amrafel é o nome acádico. Ele é rei de Senaar, é o nome que se dava à Babilônia. Codorlaomer é o nome elamita, de Elam. Arioque coincide com Arvuk, que era vassalo de Zinchilim, nome urrita. Tadal corresponde ao rei Eteu. 4 reis orientais que chegam ao Oriente para punir os 5 reis que se tinham rebelado após 12 anos servindo como vassalos. Senaar corresponde então à Mesopotâmia. Elazar é a capital do rei Arioque, identificada com a cidade babilônica de Larsa. Elam, país a leste da Babilônia. Tadal, rei das nações, também chamado Tidal, rei de Goim. Goim traduzido significa nações.
Versículo 2. Todos esses fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, contra Bersa, rei de Gomorra, contra Senaab, rei de Adamá, contra Semeber, rei de Seboim, e contra o rei Belá, que é Segor. Os reis do Antigo Oriente, Amrafel, Arioque, Codorlaomer e Tedal, vêm do Oriente fazer guerra contra os reis do Ocidente, Bara, Bersa, Senaab, Semeber e Segor. Os reis do Ocidente eram vassalos. Eram os reis que juraram fidelidade aos reis do Oriente Antigo. Eram dependentes desses reis e deveriam pagar tributos impostos a esses reis. Assim vemos Bara, rei de Sodoma, também Bera, era chamado também de Bera, governava a cidade de Sodoma. O nome Bera em hebraico significa com maldade. E Sodoma estava a sudoeste do Mar Morto. Bersa, rei de Gomorra, ou também chamado Birsa, que era irmão de Jaluze, cunhado de Bera, ou Bara, rei de Sodoma. Senaab, rei de Adamá. Não temos textos que registram este rei Senaab reinando em Adamá. Semeber, rei de Seboim. A cidade era uma das cidades-estados da planície, perto do Mar Morto. Segor, rei de Belá, também chamado Zoar, era conhecido como Zoar, e foi a cidade que Ló escolheu para se refugiar depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Segor, propriamente, não era um rei, né? É atribuído ao nome dele ao ser um rei, mas ele não era um rei, era o nome próprio da cidade Belá. As cidades estão situadas ao extremo sul do Mar Morto. Todas, com exceção de Segor, isto é, Belá, foram destinadas à destruição. Depois de 12 anos de serviço, de vassalagem, as 5 cidades resolveram se rebelar contra os reis do Oriente Antigo. Versículo 3. Estes últimos se reuniram no vale de Sidim, que é o Mar Morto. Estes últimos se referem aos 5 reis, Bara, Bersa, Senaab, Semeber e o rei de Belá. O vale de Sidim estava ao sul do Mar Morto, um lugar cheio de poças de betume que serviu de armadilha para exércitos durante a Batalha de Sidim. Versículo 4. Durante 12 anos, eles tinham ficado submetidos a Codorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. O objetivo dos 5 reis era de se libertar do jugo opressor de Codorlaomer. Durante esses 12 anos foram vassalos do rei Elamita, na Mesopotâmia. Agora eles querem se libertar. A vassalagem significava submissão, obrigação para pagar impostos ao rei Codorlaomer. Versículo 5. No 14º ano veio Codorlaomer com 6 aliados e ele derrotou os Rafaitas em Astarot, Carnaim,
os Zuzim de Ram, os Zenim da planície de Cariataim. A reação de Codorlaomer à rebelião dos reis veio com a incursão para impor seu poder. Aconteceu no 14º ano, o ano depois da rebelião e rompimento de vassalagem. Codorlaomer se aliou a 3 outros reis do Antigo Oriente, Amrafel, Arioque e Todá. Eles derrotaram na incursão aos Rafaitas em Astarot, Carnaim. Rafaitas, ou Refaim, habitavam a região de Asterot, Carnaim, que ficava na região de Bazã, ao norte de Canaã. Astarot, um local bíblico, onde os Rafaitas foram derrotados perto de Carnaim, localizada na região de Bazã. Zuzim de Ram se trata de uma tribo que habitava a região de Ram, ao leste do rio Jordão. Os Zenim, esse povo habitava ao leste do Mar Morto, planície de Cariataim, também conhecida como Vale de Sidim, onde se localizava também Sodoma e Gomorra. Versículo 6. Os horitas nas montanhas de Seir até El-Farã, à margem do deserto. Também foram derrotados por Codorlaomer e seus aliados, os horitas, também chamados Oreus, habitantes do Monte Seir, a leste do Mar Morto, a caminho de El-Paran, próximo do deserto. El-Faran era um local geográfico de Monte Seir, perto às margens do deserto. Versículo 7. Depois voltaram e foram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Conquistaram todo o território dos amalecitas e amorreus, que habitavam Assasson-Tamar. Codorlaomer e seus aliados também guerrearam contra outros povos. Se dirigiram à fonte do julgamento, que é Cádiz, que é em Nispat. Cádiz, onde devastaram os territórios dos amalecitas e amorreus, e se dirigiram à parte sul da região. Os amalecitas se tratava de um povo nômade, descendente de Amaleque, neto de Esaú, que morava no sul do deserto do Sinai. Os amorreus, povo semita, um dos povos, eles habitavam Canaã, povo nômade e guerreiro. Estes habitavam Assasson-Tamar, que era um oásis no deserto de Judá, que era um local dos amalecitas e amorreus. Versículo 8. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adamá, de Seboim e de Belá, que é Segor, fizeram uma expedição e se apresentaram no Vale de Sidim para batalhar. Agora, a reação dos 5 reis do Ocidente, que fazem uma coalizão para lutar contra o rei Codorlaomer e os seus 3 aliados. Veremos que a batalha dos reis do Ocidente acabará em derrota. Versículo 9. Contra Codorlaomer, rei de Elã, contra Tadal, rei das nações, contra Amrafel, rei de Senaar, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 5 reis contra 4.
Vemos neste versículo o início da guerra, onde os 5 reis do Ocidente vieram para buscar a liberdade, conquistar a liberdade contra a vassalagem imposto pelo rei de Elam. Chedorlaomer agora é enfrentado por esses 5 reis que lutam contra a aliança dos outros 4 reis do Oriente. Versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Ao fugir o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, caíram neles. Os outros se refugiaram na montanha. Muitos dos exércitos de Sodoma e Gomorra caíram nas covas de betume de Pinche, da região. A vitória do rei de Elam e seus aliados fez com que as cidades ficassem vulneráveis. Muitos homens do exército também conseguiram fugir para a montanha. A batalha, propriamente dita, não é relatada. Só temos aqui a fuga dos reis cananeus e a partida dos reis do Oriente, após a vitória. No final, se esperava que fosse relatado o restabelecimento da vassalagem, mas isso não aconteceu. Versículo 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, assim como todos os seus mantimentos, e foram embora. Ao tomar todos os bens, também tomaram Ló, sobrinho de Abrão, como veremos no versículo seguinte. Ele foi escravizado. A região do Mar Morto é rica em minérios, e no tempo romano era reconhecido como asfaltites, ligado à palavra asfalto, devido aos blocos de betume com frequência vistos flutuando em sua superfície. Principalmente no sul do Mar Morto, eram blocos bastante volumosos. Então esse é o nosso comentário. Eu peço a vocês que vale a pena a gente estar com a Bíblia do lado, entendendo os nomes, as regiões, vendo aqueles 4 reis que vêm lá da Mesopotâmia, daquela região da Mesopotâmia, os reis da região de Canaã, né? A incursão que esses reis da Mesopotâmia vêm para guerrear contra esses reis lá de Canaã, porque haviam rompido com a vassalagem, e aí vemos essa luta, né? Vemos a derrota dos reis de Canaã, né? Então é um texto que fala justamente desta batalha. É importante então que nós tenhamos noção dos nomes e das regiões. Agora nós vamos entrar, né, na segunda parte, né, no próximo encontro, que vai Gênesis 14, versículo 12 a 17, e depois versículo 21 a 24, né, que é uma narrativa de libertação, né, daqueles que foram levados prisioneiros e tudo aquilo que foi tirado de Canaã, de Sodoma e Gomorra, onde Abraão vai conquistar tudo isso e vai levar de volta para Canaã aquilo que os reis do Oriente haviam tirado. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.